Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então passamos a palavra de Deus. Você que quer acompanhar em casa, quiser abrir junto conosco a sua Bíblia, seu celular, eu vou estar abrindo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Glória a Deus. Glória a Deus. O título dessa mensagem, para você que gosta de título, é Aos Pés de Jesus. Então passo a ler Lucas 7, a partir do verso 36. E diz assim: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, vírgula, uma pecadora, vírgula, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado, falando consigo, disse: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é que lhe tocou, pois essa mulher é uma pecadora. E respondendo-lhe, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama é perdoado pouco. E disse ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecado? E disse-lhe a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, durante essa semana, eu perguntei para Deus, como eu sempre faço, ao Espírito Santo: qual é a palavra que o Senhor quer falar conosco? Qual é a mensagem que o Senhor tem para a gente? É o momento que todo mundo só fala dessa tal da pandemia, do coronavírus, Covid-19. A gente só escuta notícias ruins. Quando você liga a TV, a gente vê o número de óbitos, o número de casos aumentando, empresários demitindo, empregados preocupados que já perderam seu serviço. Enfim, a situação no país não é fácil olhando aos olhos humanos. E eu perguntei: o que fazer se não confiar em Ti? E Deus me levou esse texto. Aqui eu vejo 3 pessoas, pelo menos. Eu vejo Jesus, que o convidaram para estar na sua... Alguém o convidou para estar na sua casa. Eu vejo uma mulher pecadora. E a Bíblia faz questão de dizer que ela era pecadora, que ela tinha muitos pecados. Eu não sei exatamente quais eram os pecados dessa mulher, mas certamente, se existia algo que a definia, era pecadora. Eles não diziam que essa mulher tinha filhos, que essa mulher tinha marido, que essa mulher tinha feito isso ou feito aquilo, mas era uma pecadora. Talvez essa mulher, por onde ela passava, ele dizia: olha só, essa mulher é a escória da sociedade. Essa é pecadora. Provavelmente a família a julgava, os amigos a julgavam, a sociedade julgava, os religiosos julgavam. Mas eu acredito que ela deve ter escutado um dos sermões de Jesus.
Porque se a gente começar a ler antes, tanto nos evangelhos de Mateus, Lucas, João, Marcos, chega um momento que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E talvez ela disse: eu tenho um jugo. Eu tenho um jugo muito pesado para mim. Eu preciso de um fardo leve, eu preciso de um jugo suave. E talvez aquelas palavras entrou no coração dela e ela disse: eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso ter um encontro com Jesus porque ninguém falou assim. A vida toda eu fui condenado, a vida toda falaram de mim. Mas ninguém me aceita. Mas esse homem não me julgou, esse homem é diferente. E chega um dia que Jesus é convidado. Jesus está fazendo, entre aspas, sucesso. Não que Jesus precisasse disso, porque ele era Deus e não precisava de apresentação. Mas ele começa a curar. E as pessoas ficam curiosas. Cura um filho de uma viúva de Naim, ali um pouquinho antes. Aquela mulher viúva, filho único, morreu. E Jesus vai lá, para o enterro e cura. O centurião estava com um filho doente. Ele chega lá e manda uma palavra só, e aquele filho é curado. E assim Jesus começa a fazer coisas que ninguém fazia. Não se via o que Jesus fazia. E essa mulher disse: se ele faz o que ninguém fazia, porque ele é diferente. Ele pode chegar e dizer uma palavra para mim e a minha vida mudar. Eu preciso levar um presente para ele. E naquela época, talvez você vai entender por que Jesus falou que não lavaste os meus pés, não ungiste a minha cabeça e nem me desse um beijo. Naquela época, quem convidava um profeta, ele tinha que honrar o profeta. Era uma honra. O profeta chegava. Então, hoje não é assim, mas as estradas eram empoeiradas, as sandálias pegavam pó. Então, a primeira coisa que ele fazia, ele dava uma bacia com água para os profetas lavar os pés. Isso era honra. Era honra do menor para o maior. Por isso que Jesus, lá ele lava os pés dos discípulos. Ele se fez o menor, ainda sendo o maior. Então, do menor para o maior, lavava-se os pés, ou dava-se bacias para o maior, então, que era o profeta. Honra. Também se chegava na casa, se saudava com um beijo, era honra para ele. Um beijo santo, Paulo até chama de ósculo santo. E algumas vezes, até se ungia o profeta, como aconteceu, e algumas vezes. E Simão convidou Jesus, a atitude de Simão foi boa. Quem não precisa de Jesus dentro da sua casa? Todos nós precisamos. Mas convidar Jesus para estar na nossa casa é diferente do que estar aos pés de Jesus. Se render a Jesus. Muitas vezes, e é aqui que eu quero entrar nessa mensagem, muitas vezes nós convidamos Jesus para estar na nossa casa. Nós queremos Jesus, porque queremos saber o que ele vai fazer, o que ele vai dizer. Mas nós não nos colocamos aos pés de Jesus. Assim eu vejo, talvez tem muito empresário que está nos ouvindo. Eu quero convidar Jesus para entrar na minha empresa. Que bom, você deve fazer isso. É muito bom, tá certo. Mas eu quero Jesus como sócio, para ele cuidar, depois eu administrar e ficar, como diz o pastor Nilton, ou como Senhor. Bom, se é como sócio, eu convido ele para entrar na minha empresa, está tudo certo. Ele é sócio, ele me ajuda, ele abençoa. Beleza, eu faço a minha parte, mas ele não vai precisar de dinheiro meu mesmo, né? Está tudo certo, eu dou uma oferta de vez em quando, está tudo ok. Mas se é como meu Senhor, eu digo: Senhor, eu vou ficar aos teus pés. Porque eu não sei o que fazer, eu sei qual é a minha posição, eu sei que dependo de ti. Eu preciso saber que tu és que sabe todas as coisas, porque tu conheces o futuro. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, porque eu não sei quando essa crise vai passar, mas tu sabes, porque eu vejo agora, mas tu vê lá na frente, aleluia. E assim essa mulher foi muito diferente de Simão. Eu vejo aqui que tem muitos de nós, parece ser o crente Simão. Imagine você, Jesus entra na sua casa, mas você não o conhece bem. E chega uma mulher pecadora, imagine que chegasse uma prostituta, vou dizer assim, e você soubesse que ela era. E o pastor, o profeta, estava na tua casa. E ela chega e fica nos pés de Jesus, do profeta, beijando. Talvez você ficaria incomodado ou não com o profeta, com os convidados, porque você estaria pensando no que os outros vão dizer.
Será que não vai atrapalhar? Qual é a intenção dela? E assim Simão fez. Quando chego lá, eu vejo que Simão, a primeira atitude de Simão foi certa. Ele convidou Jesus para entrar na sua casa. É importante você convidar Jesus para entrar na sua casa, você ter Jesus na sua empresa, né? Mas o que aconteceu ali, que Simão não conhecia Jesus, ele apenas estava curioso. Uma coisa é convidar Jesus para entrar, outra coisa é conhecer. Por isso que quando a gente faz aquele apelo, a gente diz: eu quero conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Uma coisa é convidar Jesus, muita gente faz na emoção. Mas conhecer, quando a gente conhece de verdade quem é Jesus, ele não apenas entra na nossa casa, a gente se rende a ele. Eu vejo que Simão estava preocupado com a sua reputação. E é isso que muitas vezes nós fizemos. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Cada um vai pensar alguma coisa de mim ou de você. Mas a verdadeira opinião que importa é o que Deus diz de mim e de você. Então, reputação é muito diferente de caráter. Você deve ter ouvido isso muitas vezes. Reputação é aquilo que os outros pensam de mim. É a minha imagem perante a sociedade. Caráter não. É o que eu sou de verdade e o que Deus sabe que eu sou. Princípios, valores. Então isso sim que vale para Deus. Agora, reputação vale para os homens. Simão estava preocupado com os convidados, muito mais do que o convidado principal, que era Jesus. Então, muitas vezes, a gente se preocupa, como eu falei antes, com as pessoas, com os detalhes da festa, se vai dar tudo certo. E às vezes eu falo para os obreiros, é importante a gente fazer tudo certo aqui nas escalas. Mas mais importante do que fazer tudo certo aqui nas escalas, é dar atenção para quem está chegando. Essa pessoa pode estar sendo a última porta que ela está abrindo e depois talvez ela vai querer tirar a vida. E daí você fez tudo certinho, tudo conforme manda o figurino, o cronograma, mas não fez com amor. Isso que faz diferença. Simão estava preocupado consigo mesmo. O que os meus convidados vão dizer? O que o mestre vai pensar de mim? Ele olhava para si e não para dentro de si. Uma coisa é olhar para si mesmo, para suas necessidades. Outra coisa é enxergar dentro de si. Quando você enxerga dentro de si, tudo muda. Porque você sabe quem você é. Você diz: nossa, como eu preciso melhorar ainda. Eu achei que estava bom, mas agora que eu estou vendo que ainda eu preciso mais. Como eu estou devagar ainda diante daquilo que Deus quer que eu faça. Simão também estava cheio de orgulho. Simão tinha pecado oculto. Aquela pecadora tinha pecado que todo mundo sabia. Ela fazia algumas coisas que o pessoal sabia. Mas o pior pecado talvez seja o pecado oculto. Porque esse você consegue esconder de todo mundo. Você talvez é um lobo por dentro. Eu talvez seja um lobo por dentro. Mas as pessoas me veem como uma ovelha. Alguém bonzinho, alguém querido. Hipocrisia. Se foi uma coisa que Jesus sempre pregou contra, foi contra a hipocrisia. Porque o hipócrita, ele te disfarça muito bem. Ele é legal com você, ele é muito bom. Mas Deus sabe como é que está o coração dele, como é que está a vida dele. Então, pecados ocultos tiram a bênção. Se a gente olhar, por exemplo, teve um homem chamado Acã, que ele tentou esconder pecado lá no Antigo Testamento, na época de Josué. E eles perderam uma guerra, perderam para o povo de Ai, porque havia pecado escondido. Havia pecado escondido. E assim Simão estava com pecado escondido. Ele achou que Deus não sabia, mas Jesus sabia. Simão se achava melhor, mais justo. Não, essa é pecadora, ele olhava de cima para baixo. Eu não sou melhor que você, não sou melhor que ninguém. Pecado é pecado. Eu erro, você erra. Você que está me ouvindo aí, você erra. Nós não somos melhores um que o outro. E isso, nivelar, a gente começa a se nivelar por nível de pecado. E esse é o problema. Todos somos pecadores. No céu não entra nenhum pecado. Uma vez alguém me perguntou: Jesus não manda ninguém para o inferno. Eu disse: é verdade. Ele não manda. Mas eu disse: só que tem uma coisa, amigão. No céu só entra quem está sem pecado. Mas como? Isso é impossível? Não.
Todo mundo peca. Eu disse, claro. Só que toda vez que você peca, se você pedir perdão, você fica sem pecado. Zera a tua conta. Você está com crédito de novo. Isso é graça. Não é porque você é bonzinho, é querido, mas é porque você se arrependeu. Mas é fácil assim? Fácil. Isso é graça. Não é porque você merece. Aí ele disse, eu disse, então só vai para o inferno quem quer. Quem escolhe ir para o inferno, porque não quer se arrepender. Porque diz que a Bíblia que todo pecado é perdoado. Todo pecado é perdoado desde que seja arrependido. Se confesse. Se não se confessar, ele não é perdoado. Simão não honrou Jesus como profeta, e muito menos como Deus. Como eu falei antes, ele deveria ter honrado, ter lavado os pés de Jesus, beijado, talvez até ungido, mas não. Tratou como um qualquer. E às vezes nós somos assim. Nós tratamos Jesus lá em casa, nós convidamos ele para estar lá em casa, mas na hora da mesa a gente não ora. Ele é um qualquer na nossa vida. Eu falo isso para mim, eu falo isso para você. A gente está vendo televisão, está fazendo as coisas, e ele é um qualquer. Está lá. Esquecemos dele na nossa casa. Ele está lá como que, deixa lá. E a gente trata Jesus como um qualquer, muitas vezes. Não com prioridade. Aí quando eu preciso dele, diz isso. Nós somos que nem Simão, somos hipócritas. Jesus, agora eu preciso que tu me ajude. Mas senão tu pode ficar aí. Fica aí quietinho. Deixa que eu faço as coisas aqui em casa. Agora quando eu precisar, eu te chamo. E a gente não conversa com ele. Deixa ele, trata como Simão tratou muitas vezes. Simão ofereceu sua casa, sua comida, mas não se rendeu a Jesus. Simão não desceu do pedestal. Qual é a tua posição e qual é a posição de Jesus na minha vida? É importante que a gente entenda que Jesus só vai fazer algo se nós permitirmos. Não porque Jesus não possa, porque Jesus é educado. Ele quer que eu e você o perguntamos para ele, nos rendamos a ele. E Simão era julgador, conhecia a lei, mas não conhecia o dono da lei. Ele achava, porque conhecia a palavra, conhecia os mandamentos, ele achava que ele era melhor. Conhecer a palavra, conhecer os mandamentos, não necessariamente te faz mais santo ou menos santo. Porque não adianta nada você conhecer a palavra se não a cumpri-la. Agora, existem pessoas que são como essa mulher pecadora. Quando eu vejo essa mulher, eu vejo que a sua fama não era boa. As pessoas olhavam e só enxergavam o passado dessa mulher, pastor Adriano. Essa aí é uma grande pecadora. Eu conheço o que ela fez. Eu conheço que ela fez isso, fez aquilo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas vão nos julgar sempre pelo que a gente fez no passado. O Sérgio? Conheço. Isso aí. Já sei o que ele fez no passado. É verdade, ele sabe. Só que Jesus, quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele enxerga o que ninguém vê. Ele diz, olha, o Juninho, no passado, ele era assim, era assado. Mas hoje, eu sei que eu tenho um plano para ele. O pastor Adriano, no passado, já vou dizer porque ele já falou aqui em púlpito, ele era cabeludo, era roqueiro. Mas hoje não. Ele pode estar até um pouquinho mais careca, mas ele está hoje diferente. O coração dele está diferente. Ele adora Jesus, ele é um adorador. Agora eu sei, esse é o plano, esse é o propósito, eu estou vendo o agora e o futuro, aleluia. Eu conheço o coração, e ele está olhando, está vendo as pessoas estão te julgando, mas esse aí na igreja, isso aí não presta para o mundo, mas para Jesus. Você tem muito valor, eu tenho muito valor, porque ele vê o futuro, aleluia. E assim aquela mulher, ninguém acreditava nela, mas Jesus acreditou. As pessoas, elas sabem do seu pecado. Cada um sabe também do seu pecado oculto. Você que está me ouvindo, talvez você tenha um pecado, como diz o pastor Namor, de estimação. Aquele pecado que parece que sempre quer voltar. Mas não importa quantas vezes você cai. O que importa é quantas vezes você se levanta. Você tem que decidir. Não adianta a gente ficar lutando contra ele. É claro que você sempre e eu sempre vamos errar, não vamos ser hipócrita. A gente erra, mas tem alguns pecados que a gente parece que não quer largar.
Eu vou te dar um exemplo. Orgulho, teimosia. Eu tenho que estar certo. Pecados ocultos. Às vezes nem é aquele pecado que aos olhos da sociedade, eu não traio minha esposa, eu não sou ladrão, mas eu sou teimosinho, eu sou orgulhoso, eu tenho soberba, eu não quero me render. Aqui que eu quero chegar no cerne da mensagem. Tem coisas na minha vida que eu preciso me render. Eu não sei se você já viu um assalto, um filme, e o bandido manda as pessoas se renderem. Ele não pode fazer nada. Ali quem está no controle é o bandido. Senão ele pode perder a vida. E claro, com todas as proporções, Jesus também é assim. Mas Jesus não é o bandido da história que eu estou contando. Jesus é o mocinho. Jesus é o Salvador. Quando você se rende voluntariamente, não porque Jesus pede, ali o bandido faz você obrigado a se render, senão você perde a vida. Agora, quando Jesus chega na tua vida e você voluntariamente se rende, você não perde a vida. Você ganha a vida. Vida eterna. Então assim é Jesus. Quando você se rende a Jesus, tudo muda na tua vida. Porque já você não é mais o dono da vida. Jesus é o dono da tua vida. As coisas começam a mudar. Deus começa a fazer alguma coisa diferente na tua vida. E você se enxerga diferente porque a tua vida começa a mudar. Aleluia. Aleluia. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Jesus conhece o teu coração. Conhece o meu coração. Não adianta você querer enganar você mesmo, muito menos Deus. Deus sabe o que está no teu coração, o que está no meu coração. Aquela mulher, ela não se importou se ela era bem-vinda ou não. Ela foi. Vai ter lugares que talvez você não será bem-vindo. Mas Deus disse, eu te chamando. Vai lá e fala da palavra. Você talvez não é bem-vindo em alguns lugares, as pessoas não querem te ouvir. Lá vem esse papo de religião, esse papo de Cristo, esse papo de Jesus. Talvez você não é bem-vindo. Mas às vezes, é ali que Jesus quer que você esteja. É ali que Jesus quer que você seja a luz. Ela não se importou com a sua reputação, mas ela quis estar junto de Jesus. Você que está me ouvindo, eu queria fazer uma analogia. Uma coisa é estar perto de Jesus. É muito bom estar perto de Jesus. Mas outra coisa é estar junto de Jesus. Por exemplo, talvez da tua casa aqui na igreja é perto. Se você pegasse o carro, em 5 minutos, 10, 15, talvez você estaria aqui. Isso é estar perto. Mas nada se compara a estar junto. Exemplo, eu estou pregando aqui, tem só o pessoal do louvor, pastor Adriano, o pessoal que está trabalhando aqui, está junto com a gente. Você que está do outro lado aí, está perto. Rapidinho você chegava aqui. Mas nada se compara a estar junto. Alguns discípulos lá na ceia estavam junto de Jesus. O próprio Judas estava perto de Jesus. O próprio Judas estava perto. Mas João estava junto. Estava encostado. O apóstolo João estava com a cabeça no coração de Jesus. Então eu quero dizer para você, não basta estar perto de Jesus. Estar perto de pegar um ônibus, ele pode passar e você ir embora. Está perto de pegar o avião, você chegou pertinho, mas ele foi, perdeu a viagem. Agora estar junto, significa estar dentro. Então, essa mulher, ela não estava só perto, ela chegou junto, ela chegou aos pés de Jesus. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, você talvez tenha vindo na igreja, tenha estado na igreja, mas você nunca se rendeu a Deus como queria. Você está perto, você gosta de ouvir a palavra, mas uma coisa está perto, outra coisa está junto com Jesus, aleluia. Aleluia. Ela honrou Jesus como profeta e como Deus. Ela chegou, ela não se importou que os outros iam dizer. Às vezes tem pessoas que quando a gente faz o apelo, pastor Adriano, o Espírito Santo testifica que a pessoa quer vir, mas ela tem vergonha. Não, eu não vou lá, o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão dizer? Ela não pensou nisso. Eu quero Jesus. Eu quero estar aos pés de Jesus. Então muitas vezes a gente é travado pelas nossas ideias humanistas. E ela realmente enxergou Jesus como Senhor e como Salvador. E quando a gente enxerga Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nada mais importa.
O que importa é eu estar junto de Jesus. Ela chegou, ela poderia ter pensado, e se ele me chutar? E se aqueles homens me pegarem e me jogarem para fora dessa casa? Que vergonha que eu vou passar, mais vergonha do que eu estou. E se eles me xingarem? Ei, Jesus nunca chuta ninguém. Pelo contrário. Quando ele viu que ela estava aos pés, ela começou e veio lá como se fosse um cachorrinho. Se eu posso usar essa analogia, ela entrou e começou a beijar os pés de Jesus, e a lavar, e a ungir, e a enxugar com seus cabelos, num ato de total devoção, e aquele unguento, aquele perfume encheu aquela casa, e parece, queridos, que eu estou sentindo esse perfume, enchendo esse ambiente, enchendo essa igreja, enchendo a tua casa, porque aquele perfume até hoje ainda está levando o cheiro da salvação na minha e na sua vida, aleluia. Ainda tem o cheiro de Cristo na minha e na sua vida. Oh, Espírito Santo. Aquela mulher, ela foi ousada. Às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, ser ousado, porque só ser politicamente correto, pastor Adriano, não resolve nada. A gente não ofende ninguém, a gente não fala para ninguém. Mas não resolve nada, a gente fica em cima do muro, fica na surdina. Tem coisas que a gente tem que fazer. E aquela mulher reconheceu os seus pecados e sua posição. Ela sabia que precisava de um Salvador. Certamente essa mulher, queridos, ela já havia se decepcionado com muita gente. Talvez você que está nos vendo pelos nossos canais de comunicação, YouTube, Facebook, muita gente já te decepcionou, não é verdade? Talvez pessoas já prometeram coisas para ti e não cumpriram. Talvez relacionamentos. Quantos relacionamentos que talvez você que está nos vendo já teve e não deu certo? Sabe por quê? Talvez não era aquilo que Deus tinha para você. Ou você não estava preparado para aquilo. Mas Jesus nunca decepcionou ninguém. O pior dos pecadores, até aquele da cruz, ele disse, sabe, amigão, hoje nós vamos inaugurar, nós vamos cortar as faixas do paraíso junto, porque hoje eu e você vamos entrar de mão dada no paraíso. Não importa o que você fez a vida toda, se você se arrepender, e eu sei que você me defendeu aqui, eu e você vamos cortar as faixas do paraíso e nós vamos entrar junto, aleluia. E eu estou dizendo para você que está em casa, não importa o que você fez, quais os pecados você fez ou deixou de fazer, o que importa é o que Jesus fez na tua vida. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E essa mulher, ela viu Jesus uma esperança. Ela entendeu que ela só podia mudar se ela se colocasse aos pés de Jesus. Talvez quando você olha para essa situação do nosso país, como eu já falei antes, na tua empresa, na tua casa, perdi o emprego e agora? É hora de estar nos pés de Jesus. É hora de se render a Jesus. Meu Deus, a minha empresa teve que demitir, agora o que eu faço? Quando voltar, não sei. Esteja aos pés de Jesus. Porque quando a gente está aos pés de Jesus, quando a gente olha para o alto, a gente vai ver Jesus. A visão daquela mulher era o seguinte, se ela olhasse somente para o chão, ela só ia ver o piso. Nada. Mas quando ela levanta os olhos, ela vê quem? O próprio Jesus olhando para ela, aleluia. E assim eu quero dizer para você, quando a gente não sabe o que fazer, vamos aos pés de Jesus, vamos olhar para Jesus. Quando a gente perceber, a gente está junto dele, e quando menos perceber, ele está olhando para nós e você olhando para ele. Então ali há a solução, a salvação. Porque no 50 ele diz, a tua fé te salvou. Aleluia. E as lições desse texto? Deus conta uma parábola. Que todos nós somos devedores. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos estar aos pés de Jesus. Só que um ofereceu apenas a sua casa. Outra, não só, ela não ofereceu a casa, mas ela ofereceu toda a sua vida. Ela se rendeu a Jesus. Jesus quer perdoar todos. Quem precisa de perdão? Eu preciso de perdão. Você precisa de perdão, todos os dias. Porque nós somos imperfeitos. Ele é o Cordeiro que foi morto e veio para tirar o pecado do mundo. Então você que está na sua casa, talvez você tenha errado muito. E você diz, meu Deus, eu queria ser melhor. É verdade.
Deus sabe o teu coração. Só que talvez você não é melhor, ou eu não sou melhor, porque ainda falta uma atitude de se render aos pés de Jesus. A gente só quer Jesus na nossa casa. Só quer Ele como convidado, mas não quer Ele como Senhor. É muito diferente ter Jesus como convidado, como sócio, e ter como Senhor. Há uma diferença gritante, brutal, entre você ter Jesus como teu convidado, como amigo apenas, como conhecido, e ter Ele como seu Senhor. Glória a Deus. Jesus fala de amor e gratidão. Eu não sei. E Ele diz assim, aquele é quem muito perdoou, muito ama. Será que você precisa pecar bastante para amar Jesus muito? Na verdade, não. Só que muitas vezes quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente lembra que se não fosse Jesus, onde eu estaria? Eu lembro de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Eu sei como estava a minha vida. Eu lembro como estava destruída a minha vida. Mas um dia Ele olhou para mim e disse, não. Eu vou mudar a história desse rapaz. Ele vai ser diferente. E assim Ele quer fazer com você que está nos vendo aqui pelos nossos canais de comunicação. É isso. Ele está olhando para você. Você está dizendo, a minha vida está destruída, Jesus. Eu não sei o que vou fazer. Se renda aos pés de Jesus. E o próprio Jesus, Ele diz assim, eu vou mudar a tua história. Quando você olhar para cima, você vai me ver. Porque eu estou te vendo. Glória a Deus. E como recebemos Jesus? Será que eu dou honra para Ele como deveria? Como aquela mulher lavou os pés? Eu o beijo em sinal de respeito? Eu unjo, não que Jesus precise ser ungido, mas reverenciado, porque Jesus é ungido de Deus, é o Messias. Queridos, eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu quero dizer para você que às vezes, quando a gente olha para a situação atual, é difícil. Eu falava com o pastor Adriano antes de subir aqui. Eu trabalho numa empresa que essa semana foi uma semana difícil para mim. Porque eu tive que fazer 40 demissões na empresa na qual eu trabalho. E ainda tem mais algumas semanas que vem. Vai dar um total de 50 aproximadamente. O mais difícil não era entregar isso, mas é quando eu olhava nos olhos das pessoas. E aquele olhar assim de desespero. A minha vontade era rasgar aquele papel e dizer, não, esquece isso. E nesses anos todos que eu tenho de trabalho, são 22 anos que eu trabalho nessa empresa, nessa área de RH, já desde 2007, são 13 anos. Essa semana eu não consegui fazer uma demissão. Quando eu fui fazer a demissão da moça, ela estava nesse período de experiência, então é claro, a empresa, quando é período de experiência, vai demitir porque ela é mais barata. E eu falava com o pastor Adriano. E eu disse, não tem um jeito bom de dar uma notícia que não é tão boa. Não tem. Se eu vou dar uma notícia ruim, como é que eu vou falar de um jeito bom? É difícil. A gente pode amenizar, falar de um jeito. Eu disse, mas infelizmente eu vou ter que dizer para você que a gente vai ter que reincidir o seu contrato. E quando aquela mulher olhou para mim e para o gerente que estava do lado, ela baixou a cabeça e disse, meu Deus, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Ela disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque o meu marido acabou de ganhar a conta agora no período de experiência. A empresa nem vai pagar ele porque não tem dinheiro, disse. Eu tenho 3 filhos. O maior tem 5 anos. Esse meu menino de 5 anos, ele sofre de asma. Como é que eu vou comprar o remédio? Eu pago aluguel. O aluguel tudo bem, eu falo com o dono, eu sei que ele não vai me despejar. Mas eu preciso comprar o remédio para o meu filho. Eu tenho um de 3, eu tenho um de 2. E o que eu vou fazer da minha vida? Imagine você nesse lugar. Na minha posição. Eu me senti um monstro, pastor Adriano. Eu olhei para o gerente olhou para mim, ele chorando. E eu também. Eu não consegui fazer a demissão. Eu não consegui. E eu disse, moça, vamos fazer o seguinte. Vai para casa. Nem volta a trabalhar. Eu vou interceder com a diretoria. Eu vou contar a tua situação. Eu não sabia da tua situação. Eu não sabia. Eu disse, amanhã tu voltas. E eu falei para a diretoria. Talvez eu até esperava que a diretoria me chamar a atenção. Sabe o que a diretoria me disse? Ainda bem que vocês têm coração. Glória a Deus. Ainda bem que vocês têm coração. Vamos deixar ela trabalhar.
E depois a gente foi saber, a gente juntou uma turminha lá. E ontem eu recebi a notícia de uma amiga nossa lá, que ela fez um sacolão, eles não tinham nada para comer. Eles não tinham nada para comer. Os meninos não tinham nenhum brinquedo. Roupa, não tinham nem roupa de inverno. Que cristianismo é esse que nós pregamos, se a gente for simplesmente legalista? E glória a Deus que o pessoal se juntou e começou a ajudar. E eu disse para o pessoal, vamos adotar essa família. Vamos adotar essa família para a gente. Se pelo amor de Deus, se a gente não puder ajudar alguém, o que a gente está fazendo aqui? Eu quero dizer para você que se existe um tempo para você se chegar junto de Jesus, é nesse tempo. É nesse tempo. Eu e você podemos ajudar pessoas que estão mais difíceis. Talvez a tua situação não esteja tão confortável, mas o pouco que você tem foi muito para quem não tem nada, aleluia. E essa mulher, talvez ela não tinha nada. Ninguém queria dar um trabalho para uma mulher dessa, mas ela ainda assim, ela comprou um perfume, um vaso de alabastro, e disse, eu quero dar alguma coisa para Jesus. Eu quero fazer alguma coisa para Jesus, porque Ele é incomparável o que Ele já fez por mim, me deu perdão. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como você está na sua casa. Não sei se você tem comida, se não tem. Se você tem dinheiro para passar um mês ou não. Eu não sei. Eu não sei como é que está a tua situação. Se você perdeu o emprego essa semana. Você diz, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Eu vou te dar um conselho baseado naquilo que Deus falou no meu coração. Se coloque aos pés de Jesus. Se coloque aos pés de Jesus. Quando você se coloca aos pés de Jesus, o próprio Jesus vai fazer alguma coisa para você. Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar, e Ele vai enviar alguém para te ajudar. Eu quero orar para você, Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo. Eu não sei quantas pessoas talvez estão agora desesperadas, preocupadas com a sua situação financeira. Talvez não tenham nem o que comer em casa. Talvez perderam o emprego, perderam a capacidade até de sonhar, Senhor. Quando a gente olha para a situação do governo, o governo ainda fala que o pico da coronavírus ainda nem chegou, vai chegar no final de maio, talvez junho. Se a gente olhar para essas notícias, a gente fecha a empresa, a gente se desespera, a gente para de fazer todas as coisas, a gente diz, não adianta mais, a gente desiste. Mas quando nós olhamos para ti, nós dizemos, não. Eles têm projeção, eles têm estatística, eles não estão dizendo por dizer, talvez até eles saibam na condição humana, na mente humana, o que estão dizendo. É verdade, nós não queremos de fato algum dizer que eles estão errados, porque eles estão usando números, usando matemática. Mas eu quero dizer que além da matemática, além da ciência, além da estatística, existe um Jesus que é misericordioso. E a tua palavra diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. O Senhor alcança, Senhor, essa pessoa que talvez está chorando agora, que precisa de perdão, que precisa de um socorro. Senhor, nós queremos nos render aos teus pés, nós queremos ser como aquela mulher. Sim, nós somos pecadores, sim, Senhor, nós erramos todos os dias, aleluia, mas nós sabemos que quando estamos aos teus pés, quando o nosso olhar é diferente, quando a gente levanta a cabeça, a gente consegue enxergar o Jesus que está olhando para a gente com um olhar de misericórdia, de graça, Pai. Em nome de Jesus, alcança cada vida, entra com a providência, ministra, Senhor, o teu agir, o teu mover sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, Pai. Em nome de Jesus, quebra todo principado, toda potestade, todo argumento, toda ideologia ou qualquer coisa que queira fazer com que o nosso país não venha a progredir, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, dá sabedoria ao nosso presidente, à sua equipe, para que tome decisões acertadas. Jesus, nós queremos te adorar. Agora adore ao Jesus que te ama. Esteja aos seus pés em nome de Jesus.